Quero agradecer todas as palavras a mim dirigidas, todas as bênçãos a mim também rogadas ao Deus da bênção. De Paulo para Timóteo, que eu estou tentando trazer para a minha vida, está em 1 Timóteo 4,12, diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. Isso aí já não fala tanto, né? Ponto e vírgula. Mas, essa parte que é a parte forte, ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Então, isso é muito direto, isso é muito forte, é muito direto. E eu tenho olhado para esse versículo e sido confrontado. A palavra de Deus, ela nos confronta. Ser exemplo dos fiéis. Não é fácil. Não é fácil. Porque defeitos é a coisa mais fácil da gente olhar no outro. É defeito. Ainda mais quem está em exposição. Mas a gente roga a graça do Senhor Deus. Amém. E esse exemplo é em todas as áreas. E agora esses 2 meses, mês e pouco, eu separei os dias para ir nos médicos, ou no médico, e um médico chama outro médico, porque eu tenho que ser exemplo até nisso também. Aí eu vejo o pastor Sobrinho já bem mais magro, olha, está buscando isso, o exemplo das fiéis, porque minha mãe me advertiu outro dia, olha, mordomia do corpo, sério mesmo. Então, isso é muito sério, exemplo dos fiéis. E aí, estou nesse negócio de médico, de exame, uma chatice, mas tem que ser exemplo dos fiéis, para os fiéis. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Quando a gente olha para isso aqui, para esse confronto que Paulo falou para Timóteo, fala para nós hoje, que a palavra é para nós. A gente pensa, eu não sou capaz, eu não sou qualificado para isso. Eu não sou qualificado para isso. Aí vem, Deus é tão tremendamente. Eu agradeço todos os presentes materiais que eu recebi dos amados, agradeço os presentes que são as vossas presenças, mas um especial foi Tiago cantou aqui. E há alguns dias atrás eu voltei essa música no meu coração. Disse, eu vou ver se eu canto essa música lá, se eu tiver oportunidade. E para minha surpresa, mas isso estava no coração de Deus, Tiago cantou. Bem querer, o Marcos Góes, que a gente teve a oportunidade de trazer e cantar junto aqui, e principalmente aquela parte que diz que não é por merecer, mesmo sem merecer. Isso é muito forte. Pecador, o mais miserável, o apóstolo Paulo se colocava como o pior dos pecadores. E disse, Senhor, não, eu sou esse pior dos pecadores. E aí a gente vê, irmãos, que não é mesmo pelos nossos esforços, pelos nossos merecimentos, que isso vai ser inalcançável, esse exemplo todos que Paulo coloca aqui, só nesse versículo 12, isso é inalcançável se for pelos nossos esforços. Mas aí olhamos para Jesus, e aí tudo fica mais fácil, porque não é mesmo por nós, não é por mim, eu não tenho mérito, eu não sou nada nem ninguém, mas Ele é tudo nas nossas vidas. Então eu transfiro todos os elogios que eu recebi, eu recebo, mas eu transfiro para Ele. Eu estou nesse caminho da perseverança para ser exemplo para os fiéis, mas eu tenho plena convicção que da força do meu braço eu não vou conseguir ser exemplo para ninguém, mas é pelos méritos do Senhor Jesus, pelos méritos dele. Então isso me acalma. E para fechar, anteontem, mas ontem aqui no Brasil, falei isso aqui no curso, o Senhor recolheu mais um dos seus generais, pastor John MacArthur, dos Estados Unidos. E algumas semanas atrás, o pastor Jim Swaggart, mundialmente conhecido, mas o pastor John MacArthur também, talvez não conhecido tanto quanto o pastor Jim, mas para os pastores, para as pessoas que estudam a teologia e
Bom, o pastor John MacArthur certamente foi marcante, vai ser, porque os seus escritos, aquilo que ele produziu, vai permanecer. E há uns 2 anos atrás, o pastor Timothy Keller, dos Estados Unidos também, sem falar dos nossos aqui, brasileiros, sem falar do pastor Zés, mas já falando, sem falar de tantos homens de Deus que são referências para nós, para a minha vida como pastor, para a vida dos pastores que estão aqui presentes. E ontem Deus recolheu o pastor John MacArthur, e ano retrasado, ano passado, eu li a Bíblia com os seus comentários. E irmãos, quando a gente olha esses homens, referências para nossa vida ministerial, nossa vida como um todo, e vimos que eles estão sendo recolhidos pelo Senhor, e a gente fica procurando as referências agora, vivas, e aí a gente cai na real que agora eu estou chegando nesse ponto de ter que ser uma referência, esse peso, essa responsabilidade, porque aqueles que nos antecederam, o Senhor está levando aos poucos, é a ordem natural. E aí eu olho para mim, Senhor, aí eu olho para trás de mim, que eu tenho que ser esse exemplo para os fiéis aqui, para os que estão vindo depois de mim. E uma música, e agora eu encerro de verdade essa rápida palavra de agradecimento, é uma música em inglês de Steve Green, que diz, o título é Encontre-nos Fiéis. Eu vou só ler, claro, aqui para os irmãos, esta letra dessa canção, Encontre-nos Fiéis, e diz assim: somos peregrinos nesta jornada da estreita estrada, e aqueles que já foram antes de nós em direção a este caminho, confortam os fiéis, encorajando os cansados. Suas vidas, um testemunho vivo da graça sustentadora de Deus, cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Vamos correr a corrida não só pelo prêmio, mas como aqueles que já foram antes de nós, vamos deixar para aqueles atrás de nós a herança da fidelidade transmitida através de uma vida religiosa. E o refrão diz assim: possam todos os que vêm atrás de nós encontrar-nos fiéis. Possa o fogo da nossa devoção iluminar seus caminhos. Possam as pegadas que deixamos levá-los a acreditar, e as vidas que vivemos inspirá-los a obedecer. Possam todos os que vêm atrás de nós encontrar-nos fiéis. Após todas as nossas esperanças e sonhos virem e irem, e nossos filhos examinarem por completo tudo que nós deixamos para trás, e as pistas que eles descobrirem e as memórias que revelam, tornem-se a luz que leva-nos para o caminho que cada um deve encontrar. Repete o refrão que eu vou repetir para os irmãos. Possam todos os que vêm atrás de nós encontrar-nos fiéis. Possam todos os que vêm atrás de nós encontrar-nos fiéis. Então, é isso que eu quero dizer para os irmãos na noite desse dia, noite que Deus fez, e que eu estou me alegrando desse dia e compartilhando com os irmãos aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração, essa responsabilidade. Toda vez que o Senhor recolhe alguém do ministério, a gente fica pensativo, reflexivo e assumindo essa responsabilidade de sermos exemplos para os fiéis. Me perdoe se eu ainda não sou esse exemplo todo, mas estamos caminhando. Eu creio naquilo que Filipenses 1:6 diz, que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Recebam o meu abraço carinhoso, afetuoso em Cristo Jesus.